Oi, gente! Voltei para fazer a parte 2 desse vídeo, concluir essa história de como eu descobri um câncer raro aos 33 anos de idade. E se você ainda não conferiu a parte 1, o primeiro vídeo, vai lá e confere para você entender direitinho essa história. Bom, como eu falei no vídeo anterior, né, eu fiz 1 ano de quimioterapia, eu fiz 1 ano de imatinib para poder então fazer a cirurgia. E eu, não sei porquê, mas na minha cabeça eu achava que essa cirurgia ia ser algo super tranquilo. O meu cirurgião, ele me explicou todos os riscos, ele falou que iria mexer em alguns órgãos, que seria uma cirurgia bem grande, que talvez eu tivesse que ficar com uma bolsinha de colostomia, que eu iria retirar o baço e que ele ia ver, né, o que ia fazer. Só que, assim, eu tinha tanta fé que tudo ia dar certo, que eu coloquei na minha cabeça que a cirurgia era algo muito simples. Até porque o que eu entendia de cirurgia, eu tinha feito 2 cirurgias só na minha vida, que foi a cesariana e a prótese de mama, então assim, pra mim era tudo super muito tranquilo, né? E eu achei que eu ia acordar super bem. E aí eu fui, né? A gente marcou o dia da cirurgia, e eu operei num ótimo hospital. Quando eu acordei, pra minha surpresa, né? Eu tava com 2 sondas no nariz, uma sonda para eu me alimentar e a outra para retirar qualquer resíduo do meu estômago. E foi uma cirurgia bem grande, foi uma cirurgia aberta. Eu fiquei bem inchada. Eu, graças a Deus, não precisei ficar com a bolsinha de colostomia, mas eu tive que ficar com um dreno. O que aconteceu nessa cirurgia? Eu retirei o baço, eu retirei parte do estômago, parte do intestino e eu tirei partezinha do pâncreas. E o pâncreas, ele é o órgão mais chatinho de se recuperar. E por conta disso, eu tive uma complicação, que foi uma fístula pancreática. Ficou saindo o líquidozinho do meu pâncreas, que não podia ficar na minha cavidade abdominal, senão me fazia mal. E por conta disso, eu tive que ficar com um dreno na minha barriga, um tubinho que ficava dentro da minha barriga e saía um drenozinho. E eu acordei, né, cheio dessas informações. Por conta de ter mexido no meu estômago, ele ficou meio parado, ele não estava funcionando. Então eu não pude me alimentar, eu tive que ficar com a sonda, né, para poder o alimento ir direto pro intestino. E eu lembro que assim, eu acordei com toda aquela informação e foi muita coisa, eu tendo que me adaptar. Eu fiquei 13 dias internada e desses 13 dias eu fiquei 10 dias sem comer. Eu não podia comer nem beber água, né, somente pela sonda. E foi muito difícil porque são coisas básicas, né, que a gente faz, comer, fazer xixi, e a gente não percebe quão são valiosas até o dia que a gente perde. E eu lembro que quando eu andava pelo hospital, eu ficava vendo as comidinhas dos pacientes, eu ficava assim, ai, eu queria tanto comer. Eu nem sentia muita fome, porque eu estava sendo alimentada, mas era aquela coisa, né, de querer comer. O tempo foi passando, eu fui me recuperando, meu estômago voltou a funcionar, eu me alimentei, e aí chegou o dia de eu ter alta. Eu lembro que eu fiquei muito assustada em ter alta, porque eu não queria ir pra casa, porque eu achava que se eu tava no hospital, alguma coisa acontecesse, eu tava no hospital. Mas se eu fosse pra casa, como é que ia ser, né? Tava tudo muito novo pra mim. E eu, pra completar, eu tive que ir pra casa com o dreno. O cirurgião falou que não tava ainda na hora de tirar, por conta desse líquido. E aí ele falou que na próxima semana, pra eu ir no consultório dele pra averiguar a possibilidade de a gente tirar. Eu lembro que eu tive alta e eu já tava doida pra ir na próxima semana no consultório pra poder retirar o dreno. Quando cheguei lá, a gente tinha feito um exame, né? A gente fazia um exame no próprio líquido do dreno para ver as taxas, para ver se já podia retirar o dreno. E não podia retirar ainda. A princípio, né, ele tinha me falado que eu iria ficar com esse dreno por uma semana depois que eu saísse do hospital. E eu acabei ficando com esse dreno 4 meses por conta dessa complicação. E esse foi o momento mais difícil, né, da recuperação da cirurgia, foi ficar com esse dreno. Porque ele me incomodava muito. Para eu colocar roupa era muito difícil, então eu ficava de vestido o tempo todo. Eu tinha que ficar segurando ele, carregando, né? Porque era uma bolsinha assim que eu tinha que ficar carregando. E você vê aquele tubo na sua barriga era algo muito chato. Todos os dias eu mesma fazia meu curativo. E eu lembro que esse período foi muito difícil. Todos os dias eu chorava. E foi o período de eu colocar minha fé em prática e declarar a palavra de Deus que eu mais acredito. Então, assim, todos os dias eu fazia o curativo e eu chorava. E eu declarava
Hoje é o último dia que eu tô fazendo esse curativo, porque amanhã eu vou retirar esse dreno. Todos os dias eu falava isso, mas nunca acontecia, nunca chegava o amanhã, né? Parecia que nunca chegava o amanhã. E eu lembro que eu ia fazer os exames para ver se as taxas estavam melhores para tirar o dreno, e as taxas nunca estavam melhores. E aquilo me deixava muito mal, muito aflita, mas ao mesmo tempo eu estava ali, chorando e exercitando a palavra. Eu ainda tive uma complicação no meio desses 4 meses com o dreno, porque o dreno simplesmente entupiu. Eu fui parar na emergência, eu comecei a ficar toda inchada, eu fiquei enorme, fiquei internada. Os médicos não sabiam direito ainda o que estava acontecendo. O meu cirurgião ele não pôde ir no dia, ele só foi me visitar acho que 2 dias depois, porque ele estava ocupado nos outros serviços dele. Quando ele chegou lá, que ele viu que o dreno estava entupido, e aí a gente teve que cortar o dreno para poder drenar esse líquido. Eu fiquei muito inchada, eu parei de urinar, eu comecei a reter muito líquido, eu fiquei enorme. E foi um momento muito assustador, porque foi num momento assim que ninguém sabia o que estava acontecendo. E eu tava me vendo ali, né, inchando, e medo vem, né? Você fica assustado, você nunca viu o seu corpo daquele jeito. E eu lembro que antes do cirurgião ir lá no hospital, eu orei e falei assim: Senhor, os médicos não sabem o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. Só o Senhor pode me ajudar. Então, o Senhor dá sabedoria para esses médicos, para eles poderem entender o que está acontecendo. E aí, no dia seguinte, meu cirurgião chegou lá e percebeu que esse era o problema. Então, assim que desentupiu o dreno, né, que cortou, e aí, quando cortou, a gente colocou uma bolsinha de colostomia para poder ficar drenando ali o líquido. E esse líquido começou a sair, as coisas foram começando a melhorar. Realmente eu achei que a minha vida iria voltar ao normal. Só que quando a gente tem diagnóstico de câncer, eu entendi que a nossa vida ela nunca mais volta ao normal. A gente tem que ressignificar todas as coisas. Eu operei em abril, eu tirei o dreno em agosto. E aí eu comecei, né, a viver a minha vida. Não que eu não estivesse vivendo antes, porque mesmo com o dreno eu estava fazendo tudo, por mais difícil que fosse. Eu tinha essa consciência de que eu precisava viver e eu não podia deixar aquilo ali me parar. Então eu ia para a igreja, eu servia, eu ia para o meu curso. E quando eu tirei o dreno, assim, eu voltei para academia, eu comecei, né, a entrar naquele êxtase de caramba, o pior acabou, o pior passou. E aí eu retirei o dreno em agosto. Quando foi em outubro, né, 2 meses depois, eu senti uma dor. E aí eu fui na emergência e fiz uma tomografia. E nessa tomografia acusou um outro tumor. E ali foi um momento assim muito triste também pra mim, sabe? Foi um momento muito difícil porque eu falei, que isso, cara? Eu achei que tava tudo ficando bem, que tudo tava voltando ao normal. E aí, do nada, em tão pouco tempo de cirurgia, porque a cirurgia tinha sido um sucesso, ele tinha retirado todo o tumor, como que tão rápido apareceu outro tumor, o medicamento não fez efeito. Então, assim, foi bem difícil, né? Foi um segundo diagnóstico, uma recidiva. E a minha oncologista, ela resolveu aumentar a dose da química que eu tomava 1 comprimido por dia, passei a tomar 2. Só que essa droga é uma droga muito forte, meu organismo não estava tolerando. E esse tumor estava localizado no peritônio, num local assim, onde estava me dando muita dor. Né? O primeiro tumor eu não sentia nada, mas esse estava me causando muitas dores, eu estava tomando muitos medicamentos, e os medicamentos não estavam fazendo efeito para parar essa dor. Aí eu lembro que teve um dia, isso foi em novembro, né? Ela tinha me passado um novo remédio para dor, e eu tomei esse remédio e eu acordei sem dor nenhuma e eu tava muito feliz porque eu tava sem dor. E aí a gente foi passear, foi eu, minha mãe e minha filha, a gente foi almoçar fora, a gente foi bater perna, a gente foi comprar roupa. A gente tava muito feliz que eu tava sem dor. E à noite a gente foi no supermercado. E quando a gente tava no mercado, eu senti uma dor muito forte, muito. Muito que eu quase desmaiei no mercado e foi uma correria. A gente meio que largou tudo pra lá e minha mãe me colocou dentro do carro muito nervosa. Eu falei, mãe, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Porque assim, tava uma dor surreal, uma dor que eu nunca tinha sentido. Eu tenho flashes, né? Porque a dor era tão grande. Eu lembro de mim dentro do carro, eu lembro que eu gritava muito pela minha mãe. E eu lembro que eu orava muito. Eu orava em línguas. E eu lembro que eu tava sentindo muita dor, mas todo o tempo eu sentia que ia ficar tudo bem. Eu não sentia que eu ia morrer. E aí, chegando no hospital, eles me deram morfina e a dor não tava passando. E eu lembro que todo mundo olhava pra mim e falava, nossa, você tá muito branca. O que
que aconteceu, não sei o quê. No tanto que eu tive que fazer transfusão, foi a primeira vez na vida que eu fiz transfusão de sangue, porque na verdade o que aconteceu é que eu fiz uma tomografia e demonstrou na tomografia que o tumor ele tinha rompido, ele tinha estourado dentro de mim e eu estava tendo uma hemorragia. E isso foi no dia 18 de novembro, à noite. E aí, quando foi no dia 19 de novembro, eu operei. Foi uma cirurgia de emergência, meu cirurgião foi pra lá. E essa cirurgia foi assim, no susto, né? Então não teve tempo de preparo, não teve tempo de pensar em nada, foi vambora. E naquele momento eu queria tanto que a minha dor parasse que eu tava aceitando qualquer coisa. E a cirurgia foi um sucesso, né? Ele retirou mais uma vez todo o tumor. Também foi uma cirurgia aberta, como a primeira vez, abriu no mesmo lugar. Dessa vez eu não fiquei com dreno, não mexeu em órgão nenhum, só retirou mesmo o tumor. Só que dessa vez a cirurgia, ele falou que o risco maior foi porque o tumor tinha estourado. E como o tumor estourou, a chance das células cancerígenas se espalharem no organismo era muito grande, né? E seria muito provável que um outro tumor aparecesse. E eu entendo e respeito os médicos porque eles têm que falar, eles têm que ser os mais claros possíveis sobre tudo. Mas eu sempre repreendi essas palavras porque eu sempre acreditei e sempre vou acreditar na cura 100%. Passada essa cirurgia, né, eu operei no dia 19, dia 21 de novembro. Era o meu aniversário, é o meu aniversário. E eu tava no hospital, eu tava tendo a minha recuperação, tava no CTI. E no meio disso tudo, eu tive uma das piores notícias da minha vida, porque foi muito pior do que qualquer diagnóstico de câncer, que foi a morte do meu pai. Ele teve uma morte súbita, ele não estava doente, foi do nada. E foi o momento mais difícil para mim no meio disso tudo. Meu pai foi me visitar no hospital. No dia 24 de novembro, a gente estava fazendo videochamada, eu e meu pai, de noite. E ele estava brincando, rindo, super alto astral, porque ele era assim. E ele me ligou do hospital, porque ele falou que sentiu uma dor na perna e foi pro hospital para ver o que era. E estavam suspeitando de trombose. E aí ele falou que ia ficar internado para fazer um exame no dia seguinte. E eu falei, pai, amanhã você vai embora e eu também vou para casa se Deus quiser. E eu não fazia ideia que aquela ali era a nossa despedida, que eu iria ter alta, mas que ele ia para casa definitiva. E aquele momento ali foi um momento muito difícil para mim. Eu ainda internada no hospital, acordo com a notícia que meu pai faleceu, no mesmo dia que eu estava tendo alta do hospital. Eu fui para casa muito abalada, eu estava muito debilitada fisicamente, eu não pude ir no enterro do meu pai, isso foi algo que partiu meu coração, mas eu queria ir, eu pedi toda a minha família que me levasse, mas ninguém quis me levar cuidando de mim. E aí eu tive alta no dia do enterro do meu pai. Naquele momento ali, foi um momento assim que eu perdi a minha fé. E eu não tenho vergonha de falar isso porque todos nós passamos por momentos assim. Nem sempre a gente consegue ser forte, a gente consegue estar com a fé lá em cima. Lembro que quando eu cheguei do hospital, eu olhei para minha Bíblia no quarto e a minha vontade era de rasgar a minha Bíblia, sabe? Eu olhei para ela e eu falei assim, isso não serve para nada. Isso aqui tá aqui para quê? Que Deus é esse que permite que isso tudo aconteça comigo? Que meu pai se vá no meio desse caos que eu tô vivendo? Foi muito, muito, muito difícil. Eu costumo falar que naquele momento eu fui como Pedro, né? Eu parei de olhar para Jesus e comecei a reparar em todos os ventos e aí eu comecei a afundar. Só que Jesus é tão lindo que assim como ele fez com Pedro, que ele estendeu a mão e rapidamente levantou Pedro, assim ele fez comigo. E Jesus começou a me dar paz no meio daquilo tudo, começou a me fazer entender porque muitas coisas tinham acontecido. Meu pai, ele se dizia ateu, mas antes dele falecer, ele fez uma oração para mim. E ele escreveu essa oração. E essa oração começa com: ao Deus que a minha filha tanto acredita. Meu pai reconheceu o meu Deus. E eu creio muito, sabe, na salvação do meu pai. E a partir daí, eu comecei um processo de recuperação, tanto da cirurgia como do luto, né, do meu pai. E eu fui vivendo a minha vida. Isso aconteceu, né, em novembro de 2022. Eu passei meu 2023 passeando, vivendo, curtindo, me restaurando, renovando as minhas forças, indo para a igreja,
crescendo em Deus, crescendo em graça, crescendo na palavra, buscando cada dia mais o Senhor, me fortalecendo. E quando foi em novembro de 2023, no exame de rotina, eu descubro um novo tumor. Então, pela terceira vez, eu tenho um diagnóstico de câncer. Pela terceira vez eu recebo essa notícia. E foi lógico, mais uma notícia triste, mais uma notícia difícil, mas eu acho que eu já estava meio que cascuda e meio que já esperando o que viria. Não sei por que não foi tão doloroso quanto das outras vezes. Eu já tinha trocado, né, o medicamento do imatinib, eu tinha ido para o sunitinib. E o sunitinib, ele, assim como o imatinib, ele também tem seus efeitos colaterais. Ele também é uma quimioterapia oral, só que ele me deu outros efeitos, né? O imatinib eu ficava muito enjoada, com o sunitinib eu já não tinha mais essa questão dos enjoos, porém ele me deu outros efeitos, como a minha pele ficou muito amarelada, comecei a ter cabelo branco, pelo, todos os pelos do meu corpo estão ficando branco, né? Ele vai despigmentando a cor do teu cabelo. Ele aumentou a minha pressão arterial, eu tive que começar a tomar um medicamento para diminuir a minha pressão. E ele me deu um dos piores efeitos, que também é a diarreia. E a diarreia, muita diarreia, tipo, uma coisa assim, muito ruim, de até para sair de casa, sabe? Ser difícil. Mas eu não deixei nada disso me parar, eu continuei seguindo a minha vida. Quando eu tive esse terceiro diagnóstico, ele também veio com a possibilidade de cirurgia. E quando eu fui na consulta, né, com o meu cirurgião, ele falou que ele me aconselhava essa cirurgia, porque o tumor estava localizado num lugar muito específico e era menor. Ele estava localizado perto do rim e do pâncreas. E ele me falou que eu tinha o risco de perder o meu rim. E falou mais um monte de outros riscos, né? Eu lembro que quando eu saí daquela consulta, eu saí muito triste, sabe? Porque eu não queria mais mexer em órgão nenhum. Eu falei, Senhor, deixa meus órgãos no lugar. E ali eu comecei uma oração para que não fosse preciso, né? Retirar nada, retirar órgão nenhum. Mais uma vez eu fui para cirurgia. Eu descobri esse tumor em novembro. Eu repeti o exame em janeiro. E mais uma vez eu operei em abril. Mais uma vez foi uma cirurgia aberta, eu abri no mesmo local. E mais uma vez foi uma cirurgia grande, mas para glória de Deus, eu não tive que tirar o rim, eu não tive que tirar órgão nenhum. Ele só retirou mesmo o tumor. Tinha um outro tumor em outro lugar. Ele retirou também. Esse tumor não tinha aparecido no exame. E mais uma vez foi um sucesso. A recuperação foi difícil também, né? Eu fiquei 15 dias internada. Desses 15 dias, eu fiquei 13 dias sem poder comer nada, porque dessa vez o meu intestino que não estava funcionando. Então eu tive que ficar me alimentando pela veia. Mas eu estava em paz, porque essa cirurgia foi diferente. Foi antes dessa cirurgia, Deus, ele me fez organizar muitas coisas, sabe? Dentro de mim. E ele me levou a falar com pessoas, a pedir perdão, a perdoar. E eu sentia que eu precisava muito fazer essas coisas antes de entrar para aquela cirurgia. E toda vez que a gente vai para uma cirurgia, né, que a gente entra ali no centro cirúrgico, que a gente deita naquela maca, são momentos muito solitários, né? Por mais que a gente tenha a nossa família, por mais que a gente tenha amigos, ali é você e você. E nesses momentos é que a gente consegue, eu conseguia, né, de forma assim, quase que palpável, sentir a presença de Deus. Porque era um momento que eu estava ali completamente vulnerável, me entregando para Ele, confiando primeiramente nele e depois no médico que estava ali para me operar. Então, eu, apesar de passar por todas essas coisas, eu sempre senti e vi a mão de Deus em cada detalhe. Hoje, eu estou me recuperando super bem. Essa terceira cirurgia foi a cirurgia que eu me recuperei mais rápido. Eu operei dia 1º de abril, hoje é dia 21 de maio, tem 1 mês e 20 dias que eu tô operada. E eu já estou fazendo tudo, eu tô indo pra academia. Hoje eu fui pra academia e eu consegui correr. Então, assim, eu tô tendo a recuperação mais rápida de todas as outras cirurgias, porque nas outras eu levei 3, 4 meses pra voltar pra academia.
E nessa cirurgia eu tô muito ativa, eu já consegui ganhar peso. Na verdade, eu nem emagreci tanto como eu emagreci nas outras. E em tudo isso eu consigo ver a mão do Senhor, né? E eu hoje continuo fazendo quimioterapia oral com o sunitinib. A minha história ela ainda não acabou. E eu sempre ficava assim, cara, como que eu vou compartilhar com as pessoas? Como que eu vou contar para as pessoas a minha história se eu não tenho o final feliz da cura? Só que eu entendi que a gente não precisa ter um final concreto para poder motivar pessoas, para poder inspirar pessoas, para poder contar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Sabe, a gente pode construir isso junto. Então eu tô aqui hoje para contar essa história porque eu não tenho dúvida de que a minha cura ela existe, ela é real e que em breve ela vai se manifestar. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei de que forma vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. E a minha oração todos os dias, Senhor, mostra para os médicos que eu tô curada, porque eu sei que eu já tô. Então, por mais que hoje a medicina ela me diga que eu faço um tratamento paliativo, que não existe mais a possibilidade de cura, eu creio e ainda fico com a palavra de Deus que me garante essa cura. E eu tô aqui hoje para encorajar você a contar a sua história, a crer mesmo quando tudo ao seu redor está dizendo que não, porque não importa. Não importa as circunstâncias da sua vida. Se você estiver em Deus, você está num lugar seguro. Você consegue, no meio de todo o caos, encontrar a paz, porque é Ele que dá essa paz. Sabe, eu consigo passar por tudo isso, eu consigo viver de forma feliz, porque a força de Deus habita em mim, o poder de Deus habita em mim. Não é porque a Dairana pode fazer alguma coisa, porque humanamente existem sofrimentos que são impossíveis, que se deixar a gente quer se entregar, deitar e não levantar mais. Mas existe um poder superior, existe um poder sobrenatural que mora dentro de mim e que também mora dentro de você. E é esse poder que você precisa alcançar, que é a graça poderosa de Deus, sabe? Então, independente do que você esteja passando, se você entregar a sua vida ao Senhor, se você confiar nele de verdade, você vai experimentar dessa paz. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te inspirado em alguma coisa, que você possa ter aprendido algo com a minha história, porque eu venho aprendendo dia após dia. E é isso. Até a próxima. Compartilha esse vídeo com alguém. Já curte aqui. Deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me segue lá no Instagram também, @dairana, que me manda um direct lá, que eu vou responder. E é isso. Eu espero muito de verdade que esse vídeo tenha servido para edificar um pouquinho a sua vida.